Já parou para pensar como é que a gente, como sociedade, decidiu o que é um crime e como se deve punir alguém? Essa é a história de como nós saímos da pura e simples vingança para chegar nos sistemas de justiça super complexos que temos hoje. É uma jornada em tanto sobre o poder de punir. Bora lá entender essa história. Pois é, tudo começa com essa pergunta que parece simples, mas é gigante. Quem deu ao Estado, e só a ele, o direito de tirar a liberdade de uma pessoa, de aplicar uma punição? Essa questão é literalmente a pedra fundamental de todo o direito penal. E a resposta está basicamente aqui. O direito penal funciona como se fosse o livro de regras do jogo da sociedade. É ele que diz o que é uma falta grave, ou seja, um crime, e qual é a penalidade. Imagina um jogo sem juiz. Vira bagunça, né? Então o Estado assume esse papel de único árbitro para garantir que o jogo não vire um caos total. E olha, essa ideia não é só uma teoria solta, não. Grandes juristas, como Damásio de Jesus, definem a coisa de um jeito bem claro. A lógica é uma relação de causa e efeito. O crime é a causa, a pena é a consequência direta. É um sistema que o Estado criou com o objetivo principal: proteger todo mundo. Certo. Mas para a gente entender de verdade como chegamos até aqui, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. O jeito que a gente pune hoje é o resultado de uma longa, mas longa mesmo, evolução, que começou com reações bem instintivas, bem primitivas. Essa evolução toda pode ser dividida em 3 grandes momentos. Primeiro, a gente tinha a vingança divina. Caiu um raio, veio uma enchente, pronto, era castigo dos deuses. Depois veio a vingança privada, que era basicamente a lei da selva, a justiça feita com as próprias mãos. E, por fim, a vingança pública, que foi a grande virada de chave quando o Estado finalmente entrou em cena. Nessa fase da vingança privada, a regra era aquela famosa olho por olho, dente por dente. A ideia até parece justa no papel, né? Mas na prática, era uma brutalidade sem fim. O problema é que isso gerava um ciclo de violência que não acabava nunca, uma verdadeira guerra entre famílias e clãs. E é exatamente por isso que a chegada da vingança pública é um marco na nossa civilização. É como se o Estado chegasse no meio da briga e dissesse: opa, 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 parem tudo. A partir de agora, o árbitro sou eu. Ele cria as regras do jogo e garante que a punição seja justa, evitando o caos da vingança pessoal. Beleza, então o Estado tomou as rédeas. Fim dos problemas? Que nada. Foi aí que começou um novo debate gigantesco. Qual é a filosofia por trás da punição? E para responder a isso, surgiram 2 grandes escolas de pensamento. 2 times com ideias totalmente opostas. E aqui o contraste é muito legal. De um lado do ringue, a escola clássica. Para eles, a lógica era simples. Todo mundo tem livre-arbítrio, então se alguém comete um crime, é porque escolheu fazer o errado. A pena, então, é o castigo merecido. Do outro lado, a escola positiva dizia: calma aí, não é tão simples. Para eles, a pessoa é produto de fatores biológicos e sociais. O crime não seria uma escolha, mas um sintoma, quase uma doença. E a pena, uma forma de proteger a sociedade. Essa galera da escola positiva levou a coisa bem a sério, usando métodos da ciência para entender o crime. Nomes como Lombroso chegaram a fazer coisas que hoje são um absurdo, como medir crânios e traços físicos tentando encontrar o tal do criminoso nato. Claro, hoje essas ideias são super controversas, mas foi a primeira tentativa de trazer a biologia e a sociologia para essa discussão. E a conversa acabou aí? Claro que não. Depois desse primeiro grande conflito de ideias, outras escolas foram surgindo. Cada uma foi adicionando um tempero novo, uma pecinha a mais nesse quebra-cabeça de como pensar a justiça e a punição. E aí veio uma ideia que mudou bastante o jogo, a da escola correcionalista. Aqui, a proposta foi radicalmente diferente. E se, em vez de só castigar, a gente tentasse curar a pessoa? A pena deixaria de ser só uma punição para ter uma missão: reeducar, corrigir. A prisão se tornaria, pelo menos em teoria, um lugar de tratamento. Então, chegamos a um dos pilares do direito como a gente conhece hoje, resumido nessa frase aí do Ferrajoli. Parece óbvio, né? Mas essa ideia simples é a semente de algo poderosíssimo chamado garantismo. Pensa nisso como um freio de mão para o poder do Estado. Na prática, o garantismo é um escudo de proteção para o cidadão. Ele cria um manual de regras para o Estado, dizendo bem claramente: Estado, você só pode punir se o crime estiver escrito na lei antes de acontecer. E mais, tem que ter um processo justo, com direito de defesa e com provas. É o que nos protege contra o abuso de poder. Ok, passamos por toda essa história. Mas e hoje em dia? Como essa mistura toda de ideias se aplica no nosso mundo?
A verdade é que essas teorias antigas ainda estão muito vivas e geram debates bem quentes. Uma dessas discussões envolve uma teoria bem polêmica, o direito penal do inimigo. A ideia é a seguinte: uma pessoa que rejeita completamente as regras da sociedade, como um terrorista, deveria ter as mesmas garantias de um cidadão comum? Essa teoria argumenta que, para esses inimigos, as garantias poderiam ser menores, porque o foco seria neutralizar a ameaça e não só punir. Mas oficialmente, a regra no Brasil é outra. Aqui se adota o direito penal do fato. E o que isso quer dizer? Que a gente pune a ação, o que a pessoa fez, e não o que a pessoa é. Essa é uma lição fundamental. Ninguém pode ser punido pelo seu jeito de ser, pelo seu estilo de vida ou por ser considerado perigoso. A punição vem sempre pelo ato concreto. Isso tudo nos leva a uma outra questão, bem prática. Pensa só, um furto pequeno deveria ter exatamente o mesmo tipo de processo super demorado e complexo que um mega esquema de corrupção? A resposta que a gente dá hoje em dia é, provavelmente não, né? E para resolver isso, surgiu a teoria das velocidades do direito penal. É fácil de entender com uma analogia. A primeira velocidade é para os crimes graves. É a marcha lenta, a tartaruga. O processo é super cuidadoso, cheio de garantias e geralmente leva à prisão. Já a segunda velocidade é para os crimes mais leves. É a marcha rápida, a lebre. Um processo mais simples, ágil, buscando penas que não sejam a prisão. A grande lição é que a justiça precisa ter marchas diferentes para ser eficiente. Então, no final das contas, depois dessa viagem toda, a gente volta à pergunta principal. Afinal, para que serve a justiça? É para punir como queriam os clássicos? É para corrigir a pessoa como sonhavam os correcionalistas? Ou é só para proteger a sociedade, como defendiam os positivistas? A verdade é que não existe uma resposta pronta e acabada. A história do direito penal é a história dessa busca constante. É uma conversa que continua até hoje.